Terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 18 horas e 23 minutos menos 21 horas e 16 minutos. Essa viagem ocorreu entre 54 e 58 d.C. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia e à sua principal cidade, Éfeso. Ali o apóstolo ficou por um longo período, cumprindo a promessa anteriormente feita, Atos 19, 8, 10, 20 horas e 3 minutos. É provável que todas, se não pelo menos a maioria das 7 igrejas da Ásia, tenha sido fundada durante esse período. Parece que antes de Paulo escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Corinto, regressando logo depois para Éfeso. Então, mais tarde, ele escreveu Coríntios. Quando deixou Éfeso, Paulo partiu para a Macedônia. Foi ali, talvez em Filipos, que ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Depois, finalmente o apóstolo Paulo passou pela terceira vez em Corinto. Antes de partir dessa cidade, provavelmente ele escreveu a epístola aos Romanos. Confronte com Romanos 15, 2.22 e 25. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente. Estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Apesar de esse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho que envolveu um enorme número de pessoas conhecidas e anônimas, o obreiro que mais se destacou nessa missão certamente foi o apóstolo Paulo. Viagens missionárias de Paulo de Tarso. O debate do apóstolo Paulo com Pedro. Em um determinado momento, devido ao crescente número de gentios na igreja, questões a respeito da lei e dos costumes judaicos surgiram entre os cristãos. Muitos cristãos judeus insistiam que os gentios deveriam observar a lei mosaica. Eles queriam que os crentes gentios se enquadrassem nos costumes judaicos, principalmente em relação à circuncisão. Para eles, só assim poderia haver igualdade na comunidade cristã. O apóstolo Paulo identificou esse movimento judaizante como uma ameaça à verdadeira natureza do Evangelho da Graça. Por isso ele se posicionou claramente contra essa situação. Diante dessas circunstâncias, o apóstolo Paulo repreendeu Pedro publicamente, Gálatas 2 horas e 14 minutos. Pedro havia se separado de alguns crentes gentios, a fim de evitar problemas com certos cristãos judaizantes. Esse também foi o pano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever uma epístola de advertência aos Gálatas. Nessa epístola ele apresenta com grande ênfase o tema da salvação pela graça mediante a fé. Podemos dizer que esse acontecimento foi a primeira crise teológica da igreja. Para que o problema fosse solucionado, Paulo e Barnabé foram enviados a uma conferência com os apóstolos e anciãos em Jerusalém. O concílio decidiu que, de forma geral, os gentios que se convertessem não estavam sob a obrigação de observar os costumes judaicos. Receber estudos da Bíblia. Prisões e morte do apóstolo Paulo. Existe muita discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu. Essa discussão dá, principalmente pelo fato de o livro de Atos não descrever toda a história do apóstolo Paulo. Além disso, provavelmente o apóstolo Paulo foi preso algumas vezes por um período muito curto de tempo, como por exemplo em Filipos, Atos 16 horas e 23 minutos. Ao falar sobre suas próprias prisões, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. 2 Coríntios 11 horas e 23 minutos. Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, sabe-se que ele foi preso em Jerusalém, Atos 21, e para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos, Atos 23, 26. Festo, sucessor de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus, para que por eles ele fosse julgado. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável à sua pessoa, então na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César. Depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio a qual ele estava naufragou, e Paulo passou o inverno em Malta. Finalmente o apóstolo Paulo chegou a Roma na primavera. Na capital do império ele passou 2 anos em prisão domiciliar.
Apesar disso, ele tinha total liberdade para ensinar sobre o Evangelho. Atos 28, 31. É exatamente nesse ponto que termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos. O restante da vida de Paulo precisa ser contado utilizando-se os registros de outras fontes. Por isso, as únicas informações adicionais que encontramos no Novo Testamento sobre a biografia do apóstolo Paulo, parte das epístolas pastorais. Essas epístolas parecem sugerir que o apóstolo Paulo foi solto depois dessa primeira prisão em Roma relatada em Atos por volta de 63 d.C. 2 Timóteo 4, 16, 17. Após ser solto, ele teria visitado a área do Mar Egeu e viajado até a Espanha. O martírio em Roma. Depois, novamente Paulo foi aprisionado em Roma. A última vez ele acabou executado pelas mãos de Nero por volta de 67 e 68 d.C. 2 Timóteo 4, 6, 18. Tudo isso indica que as epístolas pastorais documentam situações não historiadas em Atos. A Epístola de Clemente, cerca de 95 d.C., e o Cânon Muratoriano, cerca de 170 d.C., testificam sobre uma viagem do apóstolo Paulo à Espanha. A tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto da estrada de Óstia, fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado. Talvez o texto que mais defina a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse.